Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. A minha convidada de hoje é a advogada Márcia Menezes Amorim, da Gomes e Menezes Advocacia, que conversa conosco sobre os planos de saúde. O programa Ana Cláudia Torpe Entrevista está começando agora. Muito se fala nos desmandos e nas más práticas dos planos de saúde. Mas será que todos os segurados estão à mercê dessas destempéries? Não, não é bem assim. Existe uma agência regulamentadora disso tudo e também existe um direito específico para isso. Para falar sobre esse tema, nós convidamos a advogada Márcia Amorim, que está agora conosco. Boa noite, Márcia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui no seu programa e trazer um ponto tão importante, né, para a população, né, que tem afligido muitas pessoas ultimamente. Verdade. Márcia, aí eu começo lhe perguntando: o plano de saúde pode negar um tratamento prescrito por um médico? Não. Já é entendido, né, em nossa jurisprudência, né, do STJ, ela é clara que é abusiva essa negativa, né? O tratamento, quando o tratamento é essencial para a pessoa e solicitado pelo médico especialista, então esse procedimento, e mesmo que esse procedimento esteja fora do rol da ANS, ele deve ser, sim, coberto pelo plano de saúde. Quando é que essa negativa ela é considerada abusiva? Olha, ela é considerada abusiva quando ela não cumpre os termos do contrato, quando ela não está de acordo com o direito do consumidor, né? E quando ela não está, como é que eu falo? Ela não está obedecendo às normas da ANS. Então, um exemplo desse, por exemplo, é você, vamos dizer, eu entro no plano de saúde hoje e, por uma ironia do destino, eu tenho uma crise de apendicite amanhã. Então, pelo contrato, pelas normas do direito do consumidor e pela ANS, eu tenho cobertura imediata. Nos casos de emergência e urgência, o plano de saúde, independente de você ter ou não cumprido o prazo De carência, né? de carência, ele tem que, sim, atender esse paciente e hospitalizá-lo e operar, entendeu? E tem que fazer a cirurgia. E o que é exatamente esse rol da ANS? Então, o rol da ANS é uma lista mínima de procedimentos obrigatórios e que, com a Lei 14.454 de 2022, é uma lei relativamente recente, o rol passou a ser exemplificativo, que na realidade ele era. Depois, com o entendimento do STJ, ele passou a ser exemplificativo, taxativo. Então, o que tivesse no rol era o que o plano de saúde tinha que dar a cobertura. Depois, o STJ entendeu que ia ser um exemplificativo, um rol mitigado, um exemplificativo mitigado, entendeu? Então, veio
a Lei 14.454 de 2022 para realmente uniformizar o entendimento, né? Tirar, e hoje o nosso rol é exemplificativo. Quer dizer que, vamos supor que haja algum procedimento que seja necessário para aquele conveniado, mas está fora do rol. Ele pode conseguir isso através da questão judicial? Olha, na realidade, se tem um pedido do médico e existe a necessidade para o tratamento dessa doença, ele deve ser coberto administrativamente. O médico vai, faz o pedido e a pessoa tem que ter esse direito, porque o rol é exemplificativo, certo? Agora, infelizmente, a prática dos planos de saúde tem sido o contrário. Ele tem negado por questões, e a justificativa é exatamente isso. Não é contemplado no rol da ANS. Então, as pessoas, os beneficiários, eles devem, sim, procurar os meios que possam fazer com que esses planos de saúde, eles cubram. No caso, a reclamação do PROCON, uma notificação, uma reclamação na própria ANS, ou então buscar um advogado especialista no direito da saúde para que possa resolver esse problema. Márcia, no caso de alguém ter um procedimento negado, é necessário que tenha essa negativa por escrito? Sim, se faz necessário. É necessário porque, diante dessa negativa, é que o beneficiário vai agir, né? Ela vai, então, fazer a reclamação, como eu já disse anteriormente, à ANS, ao PROCON, e também buscar os meios de um advogado para que possa compelir ao plano de saúde a arcar com, né, as custas do tratamento, da cirurgia. E com relação assim a um medicamento de alto custo, o plano pode negar isso? Olha, isso tem sido uma situação muito complicada ultimamente, né? O plano de saúde constantemente tem negado. Mas, como eu já venho falando, desde que essa medicação ela esteja sendo prescrita pelo médico assistente e que ela é comprovada cientificamente para a doença, o plano de saúde tem que cobrir, sim, esses medicamentos de alto custo. Tanto medicamentos como próteses, órteses, cirurgias robóticas, que hoje a medicina ela tem tecnologia para isso. Então, assim, eles não podem negar esses procedimentos. Perfeito. Bom, Márcia, nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos já já com mais informação sobre esse assunto. Fique ligado. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, doutora Márcia Menezes de Amorim, da Gomes e Menezes Advocacia, que conversa conosco sobre planos de saúde. Márcia, medicamentos que são off-label, ou seja, fora da bula, eles podem ser negados? Depende, né? Esses medicamentos, eles
podem ser negados, mas existem situações que eles são, sim, liberados. No caso, eles precisam ter o registro, né, da Anvisa. E quando um médico entende que aquela medicação já tem estudos no mundo que trata uma doença onde a bula dessa medicação, né, diz que não está escrito, né, que está tratando daquela referida doença, mas que ela já tem comprovações científicas que ela é benéfica, que ela trata, que ela tem uns bons resultados. Então, essa medicação off-label, ela é sim, ela pode ser sim liberada pelo plano de saúde, né? Na realidade, não é liberada, é custeada, né? O plano de saúde, ele deve sim oferecer essa medicação, cobrir essa medicação. Mas realmente não é o que nós vemos no dia a dia. O que a gente vê é que, como ela é off-label, ela não tem a indicação para que o tratamento daquela doença, então ele já nega dizendo que não consta no rol da ANS, porque na realidade não consta. Mas isso não quer dizer nada, né? Porque a gente já falou que o rol da ANS é apenas exemplificativo, não são todas aquelas medicações. Existem muito mais medicações importantes para o tratamento das doenças. O importante é dizer que o plano de saúde, ele, quando dá a cobertura para a doença, por exemplo, uma doença, um câncer, e uma medicação nova, né? E ela ainda é off-label, mas se sabe que ela aquela medicação já tem um efeito comprovado, então ele deve sim cobrir essa medicação, desde que tenha o registro da Anvisa, desde que tenha a solicitação do médico especialista, assistente do paciente, e aí essa cobertura, ela é possível. E no caso de doenças raras, e sabemos que existem vários tratamentos que ainda estão considerados experimentais, também pode ser exigida essa cobertura judicialmente? Pode sim. Se é o que eu falei. Se todos os estudos científicos estão mundiais, então, assim, a expertise do especialista em direito, né, na área da saúde, é que ele vai ter que verificar como é que anda, solicitar relatórios, artigos científicos, no sentido de embasar essa solicitação desses estudos experimentais, entendeu? E se for a última possibilidade, a última chance, a última forma de tratamento para esse paciente, ele pode ser, sim, liberado, ele pode ser, sim, solicitado, né? E no caso da operadora do plano de saúde, ela recusar uma internação porque o hospital não é credenciado em urgência, isso pode acontecer? Olha, não. As urgências, assim, se o beneficiário ele está com a questão de carência, tá? Fez hoje, amanhã ele precisou de uma urgência, e o hospital que está mais próximo dele, que pode dar uma assistência a ele, não é credenciado, esse hospital, ele deve sim, de imediato, atendê-lo, de forma que dê a ele condições para depois, com um quadro estabilizado, poder sim, de forma agir com a burocracia, né? No caso, transferir para o hospital credenciado desse beneficiário. Mas de imediato, nenhuma serviço de saúde privado pode negar uma assistência de urgência ou emergência.
Outro caso que a gente vê muito é quando você vai fazer algum exame, qualquer exame para diagnóstico. E às vezes você tem uma relação, aí você vê que, esses aqui o plano cobre, esses outros não. O plano pode negar algum tipo de diagnóstico, de exame para diagnóstico? Olha, não, ele não pode negar nenhum exame de diagnóstico. Agora, a gente tem que ver essa questão vamos dizer, é o tipo do plano, né? Se for um plano de saúde, onde ele tem a sua rede de atendimento, certo? E ele diz que o diagnóstico, os exames diagnósticos são feitos na rede dele de atendimento, então é lógico que o beneficiário vai ter que procurar a rede dele, né, própria, como no caso a Apvida, que tem a rede própria de diagnóstico, a Unimed, mas existem planos de saúde que não têm essa rede própria de atendimento. Ela tem as redes credenciadas. Aí, neste caso, o beneficiário ele vai procurar a rede credenciada, né? Mas se um exame diagnóstico que o médico solicitou, ele precisa sim dar cobertura para esse exame. É um caso que me ocorreu agora, que é o que a gente está vendo muito acontecer, porque antigamente os planos de saúde, eles faziam plano de saúde para a pessoa física, né? Sim. Hoje, individual ou familiar. Isso, individual, familiar. Hoje em dia, isso me parece que mudou, estão fazendo CNPJ, cooperativa, etc. e tal. Enfim, então, assim, há pessoas que contrataram planos através do individual ou familiar, ou seja, pessoa física, para determinadas operadoras que tinham uma rede credenciada de hospitais, laboratórios, clínicas, que era bem ampla. De repente, essa operadora vendeu a sua carteira para uma outra operadora que manteve durante um período, porém depois impôs com que aquele segurado tivesse que usar apenas seus próprios hospitais, seus próprios laboratórios, que não foi o que aquele consumidor contratou no início do seu contrato. Sim, e nesse caso, o que fazer? Como não ser refém dessa nova operadora? Ana, isso é uma situação extremamente delicada e complicada para todos nós, né? Isso tem acontecido muito, muito. Então, na prática, a questão é, se um determinado plano de saúde comprou a carteira né, de beneficiários de um outro plano que veio a falir ou tal, ele tem que cumprir rigorosamente o que aquele beneficiário contratou com o plano anterior. Então, se era um plano individual, ele tem que permanecer com o plano individual ou familiar. E a cobertura tem que ser exatamente como era no antigo plano. Então, se tem rede credenciada, ele vai ter que dar essa rede credenciada. Fora a rede própria dele. Ele vai ter que dar a rede própria e, fora isso, a possibilidade da rede credenciada. Mas não é isso que a gente tem visto ultimamente. Os planos de saúde, eles têm ampliado os seus serviços e, nessa ampliação, eles cortam os serviços credenciados. E diz que foi ampliado, foi substituído o serviço credenciado pelo serviço dele. Só que isso não é real, porque o contrato do cliente é a rede do plano de saúde
e uma rede a mais, a rede credenciada. Então, nada justifica a ampliação de um serviço do plano de saúde, entendeu? E isso tem acontecido demais. Então, a Sul-América está enfrentando esse problema aqui no Recife. A Unimed, né, ela tem ampliado e ela tem cortado os serviços credenciados de hospitais que pacientes têm feito seus tratamentos há anos, anos. Então, assim, é uma... O que fazer numa situação dessa? Como é que o consumidor pode se proteger nesse momento? Porque, veja, uma coisa é você contratar um plano como Unimed, como o Apvida, que você está contratando um plano e sabe que vai ser atendido pela rede local deles. Ok. Foi uma opção do consumidor. Bom, Márcia, mas nós vamos continuar falando disso. A gente vai fazer um breve intervalinho, mas é rapidinho, você não sai daí. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, Márcia Menezes Amorim, advogada da Gomes Menezes, que conversa conosco sobre planos de saúde. Márcia, no bloco anterior nós estávamos falando das pessoas que contrataram um plano de saúde que tinha uma ampla rede particular de atendimento e depois, com suas carteiras vendidas, se viram obrigados a terem que frequentar a rede local daquele plano que adquiriu a carteira, mesmo não tendo optado por esse plano e pagando um valor, inclusive, de um plano que tem uma ampla rede. E como é que o consumidor se protege nesse caso? Mais uma questão. Eu vejo que muitas dessas operadoras tentam iludir este consumidor através de uma mudança do plano dele, tira o consumidor do plano individual e familiar, coloca para um plano de CNPJ, dizendo que ele vai pagar o mesmo valor e que aí ele vai ter acesso à rede toda particular que ele tinha antes, para forçar esse consumidor a perder um plano que ele paga há anos, Márcia. Como se proteger disso? E qual a desvantagem de sair de pessoa física para pessoa jurídica? Eita, Ana, é muita coisa. Olha, é uma situação. O beneficiário, o consumidor, ele tem que estar muito atento. Ele tem que procurar se informar, entrar nos sites, no site da ANS, tentar verificar junto aos serviços, né? PROCON, agência, a própria ANS, e serviços especializados, assim, como o escritório, né, especializado em direito de saúde, para tirar essas dúvidas, porque são coisas muito complicadas e que vai deixar o consumidor numa situação muito vulnerável. Por exemplo, você sair de um plano individual para um plano que a gente chama falso individual, que é aquela que você tem que abrir um PJ e só é contemplado o pessoal da família. Então, aquilo ali não é um plano coletivo, empresarial, porque só tem indivíduos de uma família, não existe carteira assinada, não existe trabalho ali, nada. Aquilo ali foi uma forma de burlar, né, a contratação de uma família para um plano coletivo. Então, assim, para quem está nessa situação, eu oriento, não faça.
O plano individual, ele tem, sim, vantagens sobre o plano coletivo por adesão, seja empresarial ou seja, né, coletivo, assim. Por quê? Esse plano, ele tem uma regulamentação em relação aos aumentos, ele é regulado pela ANS, enquanto que os planos coletivos, eles não são. Então, assim, a ANS não está verificando se está correto, se não está, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas, eu vou sair desse meu plano individual e vou correr para um plano aqui empresarial, porque vai ser mais barato. Realmente, inicialmente, é mais barato. Mas depois, com o tempo, esses valores dos reajustes, tanto os reajustes anuais, eles vão ficando cada vez maiores. Chega um ponto que você não vai conseguir mais. Eu fiz o dever de casa direitinho, veja aí. Pelo que eu vi, de 2023 para 2024, me parece que foi esse ano, a ANS autorizou um aumento nos planos individuais anual de 6%, até 6%. Uhum. E no caso de pessoa jurídica, como não tem essa regulamentação da ANS, sim, esse mesmo aumento anual foi cerca de 30%. Isso, exatamente. Então, é importante a gente mostrar isso para quem está nos assistindo, porque pode, a princípio, parecer vantajoso fazer essa troca, mas em 3 anos a pessoa não consegue mais pagar o plano. Isso, exatamente. Sem falar no aumento abusivo, que é outra questão que eu quero que você toque, pela mudança de faixa de idade. E a gente está vendo gente com aumento de 50% no plano. Da onde eles estão tirando isso, Márcia? E tem jeito para isso? Tem como a gente se proteger? Olha, veja só, nos planos individuais e nos planos, existe uma forma de proteção, certo? A forma de proteção é exatamente você verificar como é que está escrita a sua cláusula de reajuste do plano. Tem um reajuste anual, que é aquele que o plano de saúde, ele verifica as questões do VSMH, isso é uma coisa assim que é um cálculo deles lá, né, de sinistralidade e tudo mais. Pronto, é o anual. E tem o plano, e tem o aumento por faixa etária. E se essa cláusula, ela está bem escrita, se ela está dizendo como é que é feito esses cálculos, como que os percentuais de uma faixa etária e outra, quais são os valores, se ela deixa tudo muito claro, ok. Você ainda pode até verificar e perguntar a uma pessoa que entende melhor e dizer assim, olha, isso aqui tá justo, isso aqui tá certo. Mas o que se verifica é que nos contratos, de uma maneira geral, não existe a cláusula de reajuste, ela é muito genérica, ela é muito aberta. Ela, quando apresenta uma tabela, essa tabela, ela bota lá os seus percentuais, os valores, ok, mas ela não diz como é que chegou a esse cálculo, entendeu? Então, mesmo assim, não fica uma coisa clara, transparente, né? Não sabe, olha, o cálculo é assim, 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 por isso que nós chegamos a esse valor. Então, assim, precisa que o consumidor esteja de olho, ele esteja realmente bem informado, procure se informar, porque, infelizmente, existe, sim, a possibilidade de você ter aumentos abusivos e ilegais. E aí você vai ter que, sim, recorrer à justiça para chamar a situação na ordem e dizer assim, olha, eu não tenho que pagar isso, eu tenho que pagar
exatamente isso aqui, porque você não agiu de forma correta em relação a essas cláusulas. E aí a justiça tem reconhecido sim, entendeu, Ana? Para que realmente que muitos planos de saúde eles têm agido de forma abusiva e ilegal. Márcia, as pessoas que estão em casa nos assistindo e têm mais uma dúvida ou querem entrar em contato com o seu escritório, como é que pode fazê-lo? Então, o nosso escritório ele fica na Avenida Gaminon Magalhães, no Empresarial Business Center, e fica na sala 205 desse empresarial. E nós temos também o nosso Instagram, Pode que falar. pode, então, Gomes Menezes Advocacia. Esse Instagram, ele traz muitas informações a respeito da matéria, né, a respeito da questão de planos de saúde negativas, e é Perfeito. interessante, existem boas dicas ali para você. Perfeito. Então, nós vamos seguir esse Instagram e tirar mais dúvidas através do direct do Instagram ou do telefone que está lá na bio. Doutora Márcia Menezes Amorim, muito grata pela sua entrevista, sempre muito esclarecedora. Como é Muito bom obrigada. saber que tem jeito. Tem jeito, tem jeito. Procure um especialista. Obrigada, Ana, pela Muito oportunidade. grata. E Tchau. você que está em casa já sabe, nós vamos ficando por aqui hoje, mas no próximo sábado você tem um encontro marcado comigo aqui na TV Nova Nordeste. Eu espero você lá. Um beijo com muita saúde. Até lá.